Meu nome é Daniele, eu sou psicóloga clínica infantil, sou mestre em análise do comportamento e também especialista em desenvolvimento e orientação da família. Eu estou aqui hoje a pedido da Ingrid, do Mamãe Completa Oficial, para poder falar um pouquinho para vocês sobre a questão das tarefas online e do homeschool, ao qual nós todos, nós mães, também sou mãe, estamos submetidas neste momento. Concordo com vocês que é um assunto bastante complexo e bastante difícil para todas nós. Porque, de uma hora para outra, tanto nós, quanto as crianças, quanto a própria escola, tivemos que nos adaptar a uma nova realidade. Se por um lado, estar em casa permite às crianças ter um acompanhamento mais individualizado dos pais e também permite que a gente proteja a saúde delas, por um outro lado, a gente perde na questão da socialização e muitas vezes, no próprio preparo, nós somos mães, nós não somos professores preparados para isso. E aí o que nós fazemos é usar os recursos que nós temos. Muitas vezes a gente briga, discute, coloca de castigo, ameaça para poder realizar uma atividade. Só que isso não é feito sem culpa da nossa parte, Claro que a gente quer fazer o melhor possível, mas muitas vezes a gente não sabe qual é esse melhor possível. Muitas vezes a gente não sabe se a gente preza pelo emocional da nossa criança que está fazendo uma recusa em realizar essa atividade ou se a gente preza pela aprendizagem dessa criança. A minha dica para vocês é, vamos olhar para o emocional. O emocional, depois, é muito mais difícil da gente lidar. Então, o cognitivo, a aprendizagem, a gente corre atrás, mas os traumas emocionais, muitas vezes, eles persistem por toda a vida. Mas, como eu sempre costumo dizer, não precisa ser traumático, nem para a mãe, nem para a criança. Lá no meu Instagram, eu tenho um vídeo também sobre surtando nas tarefas online. E eu trago algumas dicas que eu quero repetir para vocês aqui hoje, para que a gente possa realizar essas tarefas online de maneira menos traumática para os nossos filhos e para a gente também. A primeira delas é: crie um ambiente e uma rotina adequada. Tente fazer com a sua criança as tarefas sempre no mesmo horário e no mesmo local. E de preferência, um local que não tenha muitas distrações. Um local do qual ela não possa sair ou que não seja, por exemplo, o quarto de brinquedos onde ela pode se entreter com outras coisas. A segunda coisa, é coloque essas atividades em forma de brincadeira ou de desafio, cronometre o tempo, veja quem termina primeiro, faça junto com ela, crie brincadeiras, jogos, tudo isso ajuda muito a criança a se manter na atividade. Um terceiro ponto é criar também consequências positivas para a realização da atividade. Depois que a criança terminar a atividade, proponha para ela um joguinho, uma atividade em família, assistir um desenho que ela gosta. Com certeza, quando a gente propõe uma consequência positiva, isso faz com que a criança se engaje muito mais na realização da atividade do que quando a gente faz sobre ameaça, sobre punições ou sobre castigos. E, por último também, procure estimular o aprendizado dessa criança, mesmo fora da realização das atividades. O que eu quero dizer com isso?
Leia livros para ela, jogue, brinque de adivinhar palavras ou com que letra começa. Tudo isso vai ajudar a criança a se empenhar melhor na atividade ou na aprendizagem e aprender brincando, que é a melhor maneira de aprender. E, gente, muito interessante, eu disse isso para Ingrid, trazer esse conteúdo nesse momento, porque neste momento nós temos escolas que ainda estão realizando as atividades, nós temos escolas que estão em período de férias e nós temos também escolas que já estão pensando na retomada às aulas. E como eu disse para vocês, como eu trabalho bastante com crianças e com famílias, a gente já tem pensado numa metodologia para esse retorno. Uma metodologia que eu quero apresentar aqui para vocês também e que pode ajudar tanto no momento atual, porque ela cria uma rotina e um contexto para a realização das tarefas online, quanto também para que esse retorno das crianças possa acontecer de uma maneira tranquila e não traumática. Então, essa metodologia, ela tem 5 passos. O primeiro passo é o retome. Então, olhe, reconheça o que a sua criança está vivendo nesse momento, quais são as principais dificuldades que ela apresenta. E aí, então, identificando essas principais dificuldades, vá fazendo adaptações na rotina, vá incorporando na rotina dessa criança alguns elementos que ela vai necessitar no retorno à escola, que são um período maior de realização de atividade ou a realização das atividades sozinha e sem tanto a dependência do adulto, por exemplo. Ressignifique esse processo com a criança, converse com ela sobre o que vai acontecer ou o que está acontecendo e diga para ela qual é o papel dela nesse processo todo. E aí então vá gradativamente aumentando esse grau de independência, aumentando a demanda, aumentando o tempo em que a criança precisa permanecer na atividade, porque isso, gente, vai ajudar muito para que ela consiga tanto realizar as atividades neste momento, quanto também quando tivermos a volta às aulas.